ter regra nesse aquário, mas o que eu mais tenho aprendido nesses últimos anos, realizando eventos, e quando a gente abre para o aquário, em geral as pessoas sentam aqui, dominam o microfone e querem aproveitar os 5 minutos de fama para falar do seu projeto, da sua iniciativa, fazer a autopropaganda, e pouco contribuem com o diálogo e aí fica alongando a conversa. Eu queria fazer um combinado com vocês, propor para vocês uma ideia que é, ao sentar aqui, coloque 3 tweets. Seus 360 caracteres. Não domina aqui não, deixa mais espaço para que as pessoas também possam trazer outras ideias e interagir ainda mais. Óbvio, se ninguém ocupou outra cadeira vazia, continua ali, continua a conversa aqui com a gente. Tá legal? Bom, eu queria convidar para dar as primeiras palavras para a gente, Eduardo Janete. Eu vou falar para mim? Super obrigado por aceitar o nosso convite. É com você. Ok. Bom, muito boa tarde a todos. É uma grande satisfação participar desse festival de ideias, a convite da Fundação Telefônica, para participar do painel com a minha amiga Lala sobre economia criativa. Eu não vou usar, eu só vou falar. O nosso tema aqui, economia criativa, eu acho que, reforçando um pouco o que o Luiz falou, o importante da gente estar fisicamente juntos aqui, compartilhando esse espaço, é poder interagir. Poder conversar, poder explorar temas de interesse comum. Se fosse o caso de um de nós aqui fazer uma palestra ou ter um simples monólogo, mandaria um vídeo, mandaria um texto, cada um faria isso como bem quisesse em casa, não tinha razão para nós estarmos compartilhando esse espaço nessa tarde. Portanto, o que eu vou fazer nos 20 minutos que me deram e que me pediram para falar é basicamente um enquadramento para que depois a gente possa explorar temas de interesse comum, inquietações, dúvidas, questionamentos, e a gente possa realmente avançar naquilo que interessa. O tema geral desse painel é economia criativa, e eu pensei em compartilhar com vocês uma visão de 3 grandes tendências que vão nos acompanhar no século XXI e que vão estar por trás de muito das nossas atividades, tanto no âmbito da vida pessoal, quanto da vida profissional nas organizações e também em sociedade, em escala maior, na vida brasileira e, por que não, da espécie humana. Quais são as 3 grandes tendências sobre as quais eu vou elaborar aqui algumas análises e algumas reflexões? A primeira delas, a terceira revolução tecnológica em curso e que está pegando em cheio a geração de vocês e vai continuar, provavelmente, trazendo grandes novidades e possibilidades que ainda não suspeitamos. Eu vou colocar essa revolução tecnológica um pouco em perspectiva histórica para situar a profundidade, a amplitude do que vem ocorrendo. Em segundo lugar, eu vou falar de mudanças no padrão de consumo, o que é que houve com os padrões de consumo ao longo do século XX e o que nós podemos prever, prognosticar em relação a mudanças de padrão de consumo no século XXI. Vou fazer uma análise aqui, um rodapé em relação ao Brasil, para onde é que as coisas devem se encaminhar no Brasil ao longo do século XXI. E, por fim, eu vou falar dos limites do modelo econômico dentro do qual nós estamos vivendo. Quais são os 2 grandes limites que se tornam claros já a essa altura e provavelmente se afirmarão com ainda mais contundência à medida que o tempo passa e o século se desenrola. O primeiro desses limites é de natureza ambiental, biológica, e o segundo desses limites diz respeito à aspiração humana de felicidade e de uma vida bem vivida, um limite ético em relação ao modelo econômico. Então, os meus 3 temas são tecnologia, consumo e economia, modelo econômico. Começar com tecnologia. Não é à toa que se usa essa expressão revolução tecnológica. Isso não acontece trivialmente na história da humanidade. Nós estamos vivendo a terceira revolução tecnológica da era moderna. Uma revolução tecnológica é composta de 4 elementos. Invenção, coisas que não eram execuíveis tecnicamente passam a sê-lo. Inovação, essas invenções são incorporadas ao processo econômico e se tornam realidades do funcionamento da economia, de tudo aquilo que existe de possível tecnicamente. Apenas uma parte é de fato introduzida no processo econômico empresarial. Inovação, difusão, essas inovações vão se difundindo pelo sistema. E, por fim, aprimoramento. Pequenos ajustes e pequenas mudanças nas inovações que vão
revelando a sua potencialidade. Então, uma mudança tecnológica comporta esses 4 elementos. Uma revolução tecnológica é um momento em que há uma aceleração muito forte deste processo de mudança. Você tem grandes e relevantes invenções, empresários dispostos a rapidamente incorporá-las à vida econômica, rápida difusão, elas se espalham com muita rapidez, com muita velocidade, e um constante processo de aprimoramento, pequenas adaptações que vão mostrando novos potenciais. Se nós pegarmos a era moderna, nós vamos identificar 3 momentos bem definidos de revolução tecnológica. O primeiro deles, final do século XVIII, quando surge a matriz industrial propriamente dita, a invenção da máquina a vapor, as ferrovias, a indústria têxtil, o barateamento do transporte marítimo. Pela primeira vez surge uma economia mundial relativamente integrada. A Inglaterra liderou essa revolução industrial e ela nos trouxe para a era industrial, para a era moderna. A segunda revolução tecnológica é só no final do século XIX. Passou um século inteiro em que houve uma certa estabilização, um processo de difusão, se espalhou essa tecnologia pelo mundo, mas não um processo furioso de mudança. Ao final do século XIX, as coisas se aceleraram de novo e se configurou uma segunda revolução industrial. Quais são as novidades dessa segunda, que está em grande parte conosco ainda? Novas fontes de energia, novos meios de transporte, novos aparelhos e artefatos tecnológicos ligados ao uso do petróleo e seus derivados e principalmente ligados ao uso da eletricidade. Até o final do século XIX não havia todo esse equipamento alimentado pela energia elétrica. É uma grande novidade, esse movimento foi liderado final do século XIX, início do século XX, pela Alemanha e pelos Estados Unidos. A Inglaterra perdeu o pé, não foi o país pioneiro nesse processo, e a partir dessa virada do século XIX para o século XX, tem início, então, e se configura, se deflagra uma segunda revolução industrial. De novo, ao longo do século XX, tivemos uma relativa estabilidade, essa matriz tecnológica do petróleo e da eletricidade se difundiu em escala planetária, mas não houve um processo furioso e acelerado de mudança. Só no final do século XX, a partir de meados dos anos 80 até agora, é que se percebe de novo um momento revolucionário no campo da tecnologia. Onde é que as coisas relevantes estão acontecendo agora? Na tecnologia da informação. Processos ligados ao uso, processamento, difusão e transmissão de informação. E a novidade, de uns tempos para cá, a informação digitalizada. Ao contrário das outras revoluções tecnológicas, essa não muda essencialmente os meios físicos de transporte e não gera mudanças muito palpáveis, muito tangíveis no mundo da fábrica, no mundo fabril. Mas ela muda essencialmente o modo como nós interagimos e como nós nos comunicamos e como nós nos servimos de conhecimento e de informação para resolver problemas da vida prática e para mudar as nossas atitudes e as nossas percepções. Estamos em plena terceira revolução tecnológica. 2 observações aqui, para depois, no debate, a gente vai poder voltar a esse assunto, se vocês se interessarem, e podemos aprofundar muito mais. 2 observações. Primeira, a primeira e a segunda revolução tecnológica tiveram começo, meio e fim. É possível, com razoável precisão, datar o seu início, o seu desdobramento e a sua consolidação. Nada garante que isso se repita na terceira revolução tecnológica que estamos vivendo. Por quê? Porque agora o produto da revolução tecnológica é uma informação que reentra no sistema, alimentando a produzir novas mudanças e transformações. Então, nada garante que essa transição que estamos vivendo é, de fato, uma transição. No passado, nós tivemos revolução, difusão, um novo equilíbrio, até que as coisas mudaram de novo. Dessa vez, nós podemos estar num processo de permanente transição, o que descaracteriza como transição o momento que nós estamos vivendo. Porque o output dessa revolução tecnológica, ele entra por feedback positivo, realimentando o processo de mudança, numa espiral sem fim.
E nós vamos estar permanentemente correndo atrás, na hipótese, cada vez aparentemente mais remota, de que isso configurará um novo equilíbrio e uma nova estabilidade de matriz tecnológica, a partir da qual nós poderemos reaprender as possibilidades e o modo de